O Tobias podia dar uma pincelada ali sobre o contexto histórico da Rússia do século XIX, que foi o período ali do Dostoiévski, né? Então a prisão foi meio que num cenário... Foi, a gente tem que pensar assim, naquele período ali, cara, o mal já estava instalado e o jovem já era jovem, desde sempre. Mas eu ia brincar aqui, ele criticou o Alexandre de Moraes na época, né? Não, sabe por que não? Porque ele ainda teve o induto. Ele não foi censurado também. Ele teve o induto, né? O falado de quem não pode ser falado é um problema que gera coisas, né? Você tem que fugir para os Estados Unidos e pedir pro Mickey te levar, trazer de volta pro Brasil. Isso que acontece, quando eu mencionei, né? Eu falei assim, olha, é coisa de jovem e o jovem lá era jovem da mesma forma. Então, quando o Dostoiévski estreia assim, nos círculos literários e tal, com gente pobre e tudo, começa a fazer um certo sucesso, né? Mas ele tinha, assim, alguns incômodos, assim, pessoais, existenciais e tudo, que ele trazia com ele e tal. Então, ao observar a condição, né, de vida dos servos, isso o incomodava. Saber que o pai dele foi morto pelos seus servos e ele viu o pai morto, né, aquilo também me incomodava. Ou seja, havia um caldeirão de coisas borbulhando dentro da alma dele, né? Tal. E como já dentro dos círculos literários, como ele conseguiu dar vazão para essas coisas? Vamos pensar dessa forma, né? Olha, ele começou a conhecer o pessoal que era da Revolução. Entendeu? Era o pessoal que tinha ali alguns ideais já socialistas, né? Então Dostoiévski vinha de uma, vamos dizer assim, de uma escrita mais voltada para o humanismo, né, nessas primeiras obras. Ele tinha uma perspectiva mais humanista, apesar de nunca ter feito, vamos dizer assim, um ato de apostasia, né, ter abandonado a religião publicamente, coisa assim, né. Ele acabou, então, entrando nesse meio socialista, a gente pode dizer, né? Então, se envolveu ali com vários grupos. O que esses caras queriam? Estavam caçando o czar, o que vai acontecer depois, lá em 1917. Isso aqui a gente está ali nos anos 1850, mais ou menos, né? Ele foi preso em... 47? Cadê a anotação aqui? Cara, número, onde tem número aqui, hein? Foi 40 alguma coisa, Tobias, mas eu não achei aqui, velho. Vou olhar aqui rapidinho. Tem algum lugar aqui. Enfim. Mas isso aí, entre 40 e 50, né? Então foi Isso. um pouquinho antes disso aí. Aí o que acontece, cara? Preso, né? Preso não, envolvido aí com os indivíduos, né, da linha, né, socialista e tal. Uhum. Ele começa, então, a conhecer essas pessoas, ver ali alguma possibilidade de realização de alguma mudança. A galera queria derrubar o czar. Então, algumas tentativas de assassinato do czar aconteciam, planos eram feitos e tudo mais. E ele conheceu um cara e começou a fazer parte do grupo dele, que era chamado Círculo de Petrachevski. Era um grupo socialista, esse Petrachevski era o líder, né, do negócio ali. E eles fizeram um plano ali para matar o czar. Mais um plano para matar o czar. Às vezes parecia... Até 1917 esses planos aí era tipo armadilha do Tom, né? E ele foi preso em 1849. Achei aqui. Aí o que aconteceu foi o seguinte. Alguém do grupo dedurou. Sempre tem o cagueta. Porque o jovem, né? Tem que planejar e estragar até hoje. O jovem tá aí para isso. Então teve alguém que denunciou o plano. E no dia marcado, quando eles estavam ali se reunindo para poder organizar as coisas, baixou a polícia do czar e levou todo mundo embora. Ele vai ficar algum bom tempo preso, vai ter ali um julgamento, né? E quando sai a sentença, ele recebe a pena capital. Ele ia ser morto, fuzilado. E acontece uma coisa extremamente, assim... Imagina. Cara, a situação... E bom, foi fuzilado, não tem mais livros. Não, na moral, velho, o que seria, hein, velho? Para pra pensar, né? Aí, o cenário foi o seguinte. Foram condenados, o dia da pena já estava... De aplicação da pena já estava marcado, e eles foram levados, então, pro patíbulo.
Colocaram todos ali. E de repente, cara, quando os caras já estão naquela coisa de preparar, apontar, aí chega um cara, pare a execução! O Czar tinha mandado um indulto, né, que eles não receberiam a pena de morte. Cena de filme, mano. Ele não receberia a pena de morte, eles ia receber... Foi comutada para trabalho forçado na Sibéria por 5 anos, mas ele vai servir como soldado raso na fronteira, acho que é do fronteira do que hoje o Cazaquistão, uma coisa assim. Da morte mais 4 pra anos. trabalho forçado por 5 anos. É pra quase morte, né? Você vai morrer... vai morrer pelo cansaço. Ou seja, de morte ele ficou 5 anos preso, como se fosse. Mas a que prisão comutação ali... boa é essa, hein? Não, mas era trabalho forçado. A chance trabalho do cara morrer era muito grande. Era grande trabalho também. forçado e num lugar extremamente inóspito. Eu ia comparar com a CNBB com a carne, então não era. Assim. A CNBB Comutação da CNBB na sexta-feira. Não. Fichinha, né? Aí a Sibéria em si é um lugar muito inóspito, né? Não, Sibéria... E depois disso ele ainda teve mais 4 anos de trabalho forçado como soldado de baixa patente. Pro exército, né? De preso vai pro exército. Então ele teve esse caminho. Tudo por quê? Porque tinha esse burbúrio, né? Essa movimentação já socialista na Rússia. E é engraçado que ninguém prestava atenção nesses detalhes, né? E tanto é que essa percepção do socialismo na Rússia é tão marcante nele que quando ele escreve Os Demônios, é o livro que vai justamente mostrar como funcionavam essas células, esses movimentos socialistas. E o socialista, para o Dostoiévski, é claramente uma pessoa que nega a Deus, é um ateu por natureza, e, além disso, ele é niilista. Porque toda essa ação do socialista, ela é uma ação de negação de tudo que existe. É uma pessoa extremamente... É uma pessoa que está vazia, né? E o vazio dela é o que empurra para a revolução.